a gente vai adicionando aqui na nossa sala, né, de reunião virtual. Então, é um prazer estar aqui novamente com vocês, né? Hoje chegamos na metade aí da nossa disciplina, provavelmente metade, e provavelmente não, né? Estamos abrindo a quarta semana, é isso mesmo, estamos chegando aqui quase na metade do nosso curso. Então, geologia geral, estamos trabalhando alguns conceitos muito importantes que vocês ainda irão utilizar em outras disciplinas, em outros contextos, tá bom? Então, deixa eu também receber a Valéria, que está chegando. Boa tarde a todos. A pergunta que eu sempre faço, né? Tem dúvidas? Existem questões a serem pontuadas, né? Vocês querem colocar alguma coisa? Então, vamos iniciar a nossa conversa enquanto vocês fiquem à vontade aí para o bate-papo, tá? Então, se está tudo caminhando bem, se está caminhando tudo tranquilo, eu desejo que permaneça, né? Que a gente consiga tocar a disciplina de uma forma bem tranquila, tá? Eu gostaria de pontuar com vocês. Vamos receber o Rafael. Sobre um retorno que eu gostaria de dar para vocês a respeito do Fórum 2, que nós trabalhamos o tempo geológico, né? Eu vi que vocês desenvolveram a atividade, né? Alguns mandaram vídeo, outros mandaram anexos, né? Com fotos, deu para ver vocês desenvolvendo bastante atividade de vocês, tá? Era aquilo mesmo, uma fita muito longa de papel, um espaço, né? Um grande espaço vazio e um determinado momento com um espaço mais curto, né? Então, é esse encerramento que eu gostaria de fazer com todos vocês que estão aqui presentes no nosso encontro e depois, quem não teve acesso ao encontro, pode visualizar o vídeo que depois eu coloco lá no Canvas, tá? O encerramento que eu gostaria de colocar é que aquela atividade do tempo geológico em que vocês construíram, né, uma escala em proporção, foi exatamente para trazer essa noção temporal e espacial para vocês, tá? Então, houve sim um grande intervalo de tempo em que a Terra, né, o planeta Terra, teve poucas transformações, lá no Proterozoico, no comecinho, antes do Cambriano, né? Que vocês colocaram as primeiras células, né? O aumento do oxigênio. Então, teve sim um determinado, foram bilhões de anos em que nós observamos poucas transformações no planeta, né? E aí, com o início do Fanerozoico, nos últimos 540 milhões de anos que vocês pontuam lá, começa um monte de, os primeiros, vários primeiros grupos foram pontuados naquela tabela. Então, de fato, existiu um momento lá no comecinho desse Fanerozoico, que é o Cambriano, em que nós temos uma grande irradiação da diversidade, né? Aumenta muito o número de grupos biológicos que passam a ocupar a Terra, tá? Então, isso é um efeito, sim, da diversidade e ela vai permanecendo até os dias atuais. E aí, na última linha, no último momento, vocês precisam colocar lá Homo sapiens. Quase não cabe, né? Em termos de proporção. Então, era um convite mesmo à reflexão, né? Que a gente sempre faz com relação à ocupação, né? A nossa espécie ocupando o planeta. Então, nós somos um agente geológico transformador muito grande, né? Conseguimos fazer muitas transformações no planeta, tanto benéficas quanto maléficas, e isso e a nossa história de ocupação dentro do planeta Terra é muito pequena se comparado ao histórico evolutivo do planeta como um todo, tá? Então era só para a gente fazer esse encerramento
Muitos de vocês pontuaram essas questões lá no fórum, na hora que precisava escrever, mas é só para a gente completar, ok? O Fórum 3, né, sobre os mecanismos responsáveis pela tectônica, os mecanismos responsáveis pela movimentação das placas tectônicas, eu ainda não finalizei, tá? Não finalizei a correção, porque vocês podem entregar hoje até o finalzinho. Gente, vocês então, eu vou receber a Íria e eu vou fechar uma porta ali, então vocês me dão um minuto. Eu vou pausar a gravação e tô voltando. Peraí, deixa eu voltar aqui. Bate-papo. Aonde que eu pauso a gravação? Tá, voltando. Voltei, tá? Opa, vamos ver quem que tá. Permitir aqui a chegada da colega. Ótimo. Retomamos a gravação. Então, agora, obrigada, viu, por esse minutinho. Deixa eu comentar sobre o Fórum 3. Então, no Fórum 3, que vocês precisam comentar sobre os mecanismos, né, da movimentação das placas tectônicas, tá lá na aula, né? Eu espero que vocês tenham conseguido. Eu ainda não conferi na íntegra quem já entregou e quem ainda não entregou, tá? Correção eu faço até a nossa próxima aula, e aí, se tiver algum comentário para acrescentar, eu farei novamente, certo? Dúvidas que vocês tenham, vocês podem aproveitar o bate-papo, pode aproveitar a aula, ou então, né, se não for neste momento aqui do nosso encontro que surjam dúvidas de vocês, vocês me procurem pelo e-mail, tá? Eu recebi uma... Ela não está aqui, então não vou nem comentar. Não tá. Mas eu recebi, sim, um fórum, tá? Que tinha acabado de fechar no Canvas, aí o aluno foi lá e me entregou por e-mail, porque por questões de salvar e conexão, não deu certo. Se isso acontecer com vocês, fiquem à vontade também, tá? Entreguem no e-mail, não percam o prazo de entrega das atividades, porque todas essas atividades, lembrando, são atividades avaliativas e, portanto, valem pontuação, né? Então, a gente já distribuiu alguns pontos aqui na disciplina e vamos continuar distribuindo até o final. Na oitava semana ainda tem pontos para vocês desenvolverem, tá? Bom, então vamos começar o módulo dessa semana 4. Cadê? Eu vou compartilhar minha tela. Vocês conseguem visualizar o compartilhamento da tela? Obrigada, Íria, Patrícia, Vicky. Deixa eu então colocar aqui. Bom, a disciplina é essa mesma, né? Geologia Geral e sempre 31.108, tá? Então, vamos lá no nosso módulo 4. Então, módulo 2, módulo 3, módulo 4. Agora sim, nós vamos finalizar o conteúdo referente à tectônica de placas. Então, na semana 3, eu apresentei para vocês a estrutura do planeta, considerando suas características internas, que é importante essa compreensão para que a gente possa entender, né, a tectônica global, certo? E agora eu apresento para vocês nessa aula desta semana o que a gente chama como ciclo dos supercontinentes. Então, por vários momentos, por repetidas vezes na história do planeta Terra, nós tivemos momentos em que todos os continentes estavam unidos, próximos, numa massa única. E é isso que a gente chama de supercontinente. O Pangeia é um exemplo de supercontinente? Sim, o Pangeia é um deles. Mas é que nós tivemos outros, e aí cada um leva nomenclatura distintas, tá? Não precisa se preocupar com essas nomenclaturas, mas eu gostaria que vocês compreendessem o que acontece, né?
que é o que está lá na aula. Na ruptura, né, quando vai fragmentar um supercontinente, então ele fragmenta até que une todos os fragmentos novamente, só que, obviamente, a configuração geográfica ela é distinta, tá? Porque isso vai depender muito da velocidade das placas tectônicas e do sentido e direção de movimentação das placas tectônicas. Então, uma questão muito importante de realçar, de ressaltar, tá lá na aula, mas eu vou colocar aqui no encontro também, é que muitas vezes o que está em condições climáticas subtropicais, hoje, né, numa nova configuração de evolução desses continentes, ela pode parar numa região equatorial. Algo que está em condições polar pode ir em condição equatorial. Então, essa modificação climática, essa mudança climática por conta aí das mudanças do posicionamento geográfico, vai interferir e muito na diversidade biológica, tá? Então, eu estou colocando isso porque isso vai entrar lá no Fórum 4. Deixa eu ver se tem alguma questão aqui no bate-papo. A princípio ainda não. Então, vamos aqui. Bom, então o roteiro para esta semana, vocês, né, vão participar do encontro síncrono, tá, hoje, e após isso, nos dias de 18 de novembro até 25 de novembro, até quarta-feira que vem, é o prazo que vocês têm para realizar todas as etapas dessa semana. Então, vocês precisarão assistir a aula, só tem uma aula para esta semana, tá? Realizar a leitura do texto de apoio, já vou mostrar para vocês qual é o texto de apoio, e desenvolver o Fórum 4. Deixa eu voltar aqui. Não, errei, desculpem. Geologia geral. Deixa eu voltar aqui nos módulos anteriores para eu ver se vocês já conheceram esse livro. É o livro que foi tirado a atividade. Então, é o livro que foi tirado a atividade do tempo geológico. Eu já mostro direitinho, então. Vamos primeiro, então, aqui, ó, dar uma olhadinha no fórum. O fórum é uma pergunta direta, tá? A resposta está na aula, especialmente no final da aula, e eu já pincelei um caminho para que vocês discorram sobre a resposta no encontro agora, quando eu estava introduzindo essa questão aí de supercontinentes. Então, para o Fórum 4, a pergunta é: de que maneiras a tectônica de placas interfere na diversidade biológica, né? Na diversidade ao longo da evolução do planeta Terra. Então, agora vocês vão considerar toda a idade do planeta Terra, né? Então, vocês podem considerar um ciclo dos supercontinentes, 2 ciclos, 3 ciclos do supercontinente, ou seja, vocês vão pensar nessa resposta na compreensão de que, né, ocorre momentos de terra total e ocorre momentos de fragmentação das partes desta terra total, ao longo aí da tectônica de placas, certo? Tem até o dia 25, às 11h59 da noite, né, para entregar, e vale 10 pontos, tá? Até 10 pontos, então não esqueçam. Deixa eu agora mostrar para vocês o material, vamos ver se vai carregar, né? O material do texto de apoio. Então, a sugestão é que vocês realizem a leitura do capítulo 3, e esse capítulo 3 chama Tectônica de Placas e o Ciclo dos Supercontinentes. Então, neste capítulo, né, deste livro que está disponível online para vocês, nós teremos aí um fechamento, tá, da semana 3 e desta semana, que é a semana 4, ok? Então,
O livro, eu não sei se vocês conhecem, mas ele chama Paleontologia na Sala de Aula. Ele tem o link aqui. Esse link, né, nos leva aí a esse livro. Esse livro ele foi organizado por vários paleontólogos, todos especialistas, né, nas grandes áreas da paleontologia. Ele foi escrito pelos paleontólogos, organizado pela Marina Bento Soares, lá do Rio Grande do Sul. E ele tem uma proposta muito interessante que é de ser completamente online, tá? E aí vocês têm o referencial teórico, que é onde está exatamente, né, o PDF, né? Ou o acesso online, e vocês têm práticas em sala de aula. Uma das práticas vocês fizeram, que foi a que eu orientei que vocês fizessem, tá? Que é a do tempo geológico. Nós não vamos fazer mais nenhuma nesta semana. O que eu gostaria é que vocês lessem o capítulo 3. Se vocês preferirem baixar o PDF, também é possível, é dentro do referencial teórico, mas ele é bem pesado. Ele vai ter duas possibilidades para vocês baixarem, ó. Um livro completo com 80 MB e o outro livro completo, uma resolução melhor, de 110 MB. Então, demora um pouquinho. Mas é possível consultar online, tá, gente? Então, vamos lá. Capítulo 1, não é o caso. Vamos lá no capítulo 3. Capítulo 2 ainda não é o caso, vai ter um momento de vocês consultarem o capítulo 2. Enfim, o capítulo 3. Tectônica de placas e o ciclo dos supercontinentes, tá? Façam a leitura e que aí vocês terão o fechamento das últimas duas aulas, toda representada dentro desse texto, certo? Deixa eu comentar agora. Não, não é lá. Ah, é aqui. Na parte do referencial teórico, o livro é A Paleontologia na Sala de Aula. Então, lá na parte do referencial teórico, páginas. Vejam bem, eu indiquei aqui duas situações de página, já para que vocês possam se familiarizar com esse livro. Páginas de 31 a 74 no PDF, ou de 46 a 89 no livro virtual. Porque a paginação ela não é a mesma. Olha só, se vocês pegarem no livro, aqui dentro, ela começa no 46. Mas se vocês pegarem lá no PDF, se for baixar, né, aí é a página 31, tá? Então, só para que vocês não se percam. Mas o importante é vocês terem na cabeça que o que precisa ser lido é o capítulo 3, ok? Então, assistiu a aula, leu o capítulo 3, fez o Fórum 4, beleza, vocês estão em dia com o quarto módulo dessa disciplina de Geologia Geral. Tranquilo? Bom, dúvidas, pessoal? Agora estou aqui para as dúvidas de vocês. Por enquanto, tudo certo, né? Aquela atividade. Ah, então, a atividade da rocha, ela não vai continuar nessa semana, ela vai continuar na próxima semana. Lá, se vocês forem olhar no texto, no plano de ensino de vocês, era para ela continuar esta semana, sim. Mas eu preferi deixar para a semana que vem, porque na semana que vem nós vamos começar a estudar as rochas. E aí vocês já vão ter condições de identificar ao menos o primeiro grupo que nós vamos estudar, que é o grupo das ígneas. E aí a gente vai retomar aquela atividade, tá? Falando nisso, né? Alguém de vocês não enviou porque não tem nada de rocha em casa? Então, Ellen, acho que você comentou comigo, né?
nós vamos arrumar alguma figura, tá? Alguma coisa para você trabalhar, porque. Mas aí na semana que vem, para você não zerar, porque são 20 pontos, entendeu? Então, eu acredito que só você não mandou por não ter nada em casa que seja, como que eu posso dizer, natural, né? Só sintético. Tá certo. Me manda um e-mail, então, por favor, Ellen, para a gente organizar isso, tá? Para que você não seja prejudicada por conta dessa característica, né? Não tem problema nenhum em não ter. Mas aí a gente trabalha com você com foto, tá? Não tem problema nenhum. Eu escolho umas fotos e aí a gente dá conta aí de dar continuidade no estudo, tá? Porque são 4 estudos, são 4 atividades orientadas que se referem exatamente à escolha da atividade 1 lá, o que vocês escolheram na atividade 1, depois a gente vai identificar e depois a gente vai discutir e organizar as ideias com relação àquilo que vocês escolheram na primeira atividade, tá? Então, quem não mandou, depois eu vou conferir, tento entrar em contato. Eu sei que a Ellen não mandou, né? E já tinha me mandado um e-mail. Vou ver se mais alguém está nessa condição, nessa situação, para a gente poder organizar a partir da 2 e aí não ter prejuízo de nota, tá? Você pode ficar tranquila que a partir da 2 a gente organiza e não vai perder ponto da 1, não. Porque é importante a gente fazer, conduzir esse trabalho até o fim, tá? Mais alguma questão, pessoal? Eu fiquei encantada com as rochas e com os minerais que chegaram. Uma diversidade muito grande, muito legal mesmo. Tá? Tem de tudo, tem sim. Teremos de tudo. Inclusive, teremos muita pegadinha. Pegadinha no seguinte sentido, né? Às vezes a gente compra mármore, a gente compra mármore com o preço de granito, entendeu? Porque um é muito mais barato que o outro. Mas, né, acontece. Nem tudo que parece mármore de fato é mármore, mas a gente vai aprender a diferenciar, tá? Porque o mármore é uma rocha modificada, então é uma rocha metamórfica, é a última que nós vamos estudar. O granito, a gente já vai estudar na semana que vem. Então, rapidão, vocês já vão conseguir começar a suspeitar se aquele mármore é mármore mesmo ou se é um granito, tá? Mas não são todos, tá, gente? Não são todos. E também não era nem para colocar nome, era para vocês se localizarem, tipo mesa, jardim, vaso, só para vocês, quando eu for falar, aquela primeira foto, a foto do jardim, a rocha do jardim, a rocha do asfalto, a rocha da calçada, a rocha, entendeu? Para que a gente possa discutir isso tranquilamente. Ainda não estávamos na hora de identificar, mas eu sei que muita gente tentou identificar, isso nem olhei, mas eu achei interessante que às vezes veio foto lá com mármore e não era mármore. Mas isso vocês vão concluir no final da disciplina, não é nem agora. Tranquilo? Para isso que a gente vai trabalhar então, tá? Então, para essa semana, quem estava esperando, né, fazer mais a atividade orientada, porque estava lá no planejamento, eu optei por fazer a troca. Então, na semana que vem vai ter fórum e atividade orientada. Porque na semana que vem a gente inicia o estudo das rochas. Então, a gente encerra essa questão da dinâmica interna, né? De tectônica, estruturas, supercontinentes, e aí a gente vai começar a trabalhar todos os grupos de rocha. Pode falar, Bianca. Ou escrever, que você se sentir mais confortável.
Carolina, se quiser também compartilhar aí, por que que caímos numa cilada? Nem sei se é o seu, do granito por mármore, é isso? Mas o granito ele é mais resistente, dura mais. É que o mármore ele é mais raro, então economicamente falando, o pessoal cobra mais caro. Mas o granito tem muito mais resistência. Mas isso tudo depois a gente discute, tá? Cadê a Bianca? É verdade que dá pra gente ficar numa rocha colocando a língua nela? Aqui na minha cidade tem cefete por uma interação. Sim, é porque gruda a língua nela. Ó, essa é verdade, sim, Bianca. Da onde você é? De Minas? É o Cefete de Minas? Acho que é o único que ficou Cefete, né? É, então, pertinho de Utuiutaba, de Araxá. É o Cefete de Minas. Dá sim, viu? Principalmente quando a rocha é do tipo sedimentar. Então, quando você coloca a língua nela, ela vai grudar, né? E aí você consegue sentir qual é a partícula que está ali. Tem muita gente que vai para o campo e faz isso. Eu não faço, né? Porque vai saber o que, que tem ali, né? Eu acho que microbiologicamente falando, não é adequado, mas o pessoal faz sim. Outra coisa também, muitas vezes a gente precisa de água para visualizar as estruturas, porque com o tempo, né, as rochas elas vão ficando em exposição, aí elas vão ficando sujas, porque a rocha vai soltando poeira, especificamente a rocha sedimentar. E aí colocou a água, encontrou a rocha e perdeu a língua por bactéria, é ótimo. E aí a gente põe na torneira, molha, leva água até na rocha para realçar as estruturas, entendeu? E, né, muita gente não tem borrifador de água na mão, mas tem saliva. Então o pessoal vai lá e mete a boca mesmo. Mas eu não aconselho, mas muita gente que trabalha nessa parte faz isso mesmo, entendeu? Então, na verdade, eu vou adiantar essa questão aí, ó. Mármore é uma rocha metamórfica. Granito é uma rocha ígnea, certo? Elas são muito bonitas, muito bonitas. Por isso são utilizadas na, na construção civil. Então, bancada, pia, tudo disso daí, tá? Existe muito, né, nos imóveis, a gente usa muito nas casas. Acontece que o granito é... Não, desculpem. Dependendo da região onde você estiver, Araxá não tem esse problema, porque o embasamento cristalino está bem próximo, então tem muito granito por lá, por aí, né? Onde você está, é Bianca, né? Agora, dependendo de onde você estiver, a rocha ela pode ser mais escassa. Carolina, você está onde do interior de São Paulo? Ó, oh, do lado de Araçatuba. Desculpa, né? Acho que o pessoal não gosta muito. É porque eu conheço essa região. O meu marido é de Araçatuba. Aí já é mais complicado, porque aí não tem nem granito e não tem no entorno, né? Não tem nem granito fácil e não tem nem mármore fácil. Então, tem que trazer de longe, certo? Se você for comprar, você vai ter o valor do frete, então encarece. A colega de Araxá já não vai ter tanto problema para comprar granito. O granito vai ser bem mais barato que o mármore, porque não tem essa questão aí do deslocamento. Em termos de resistência do material, o granito ele é mais resistente, tá? Ele é bem mais resistente. Mas o mármore também é duro, aguenta o tranco. Mas existem mármores que são até azuis. Né? Tem coisa assim. Mas praticamente todas as casas aqui onde eu moro tem pelo menos uma mesa de granito. Sim,
O granito é o mais usado, ainda mais, é principalmente aquele escuro, o preto. Preto com cinza, tá? É que vocês vão aprender, né? E outra coisa também, nem tudo que é metamórfica é mármore. Existem mármores que não são mármores, são gneiss, entendeu? Mas é uma metamórfica. Então, às vezes na marmoraria mesmo, quando você vai comprar, ó, começa que é marmoraria, né? Não é granitaria, é marmoraria. Então, você já vai comprar, o cara já fala, eu tenho esse mármore aqui, esse mármore, esse mármore. Então, ele junta tudo, todas as metamórficas, dentro do grupo de mármore. Mas para ser mármore, tem uma condição específica, tem que ser uma alteração de sedimentar. Vocês vão aprender, tá? A coloração depende dos minérios que foram cristalizados. Então, você vai ter... na próxima aula, a gente... Me faz essa pergunta de novo, Carolina, na próxima aula. Não esquece. No próximo encontro. Porque aí já vai estar disponibilizado para vocês um conteúdo que vai estar dentro da aula, cristalização fracionada, tá? Aí eu vou falar de cor, o que muda, né? Existe granito azul, granito marrom, né, que tende para o marrom, existe granito que é mais cinza, existe granito que é preto, então isso tudo vai depender de um fenômeno que chama cristalização fracionada. Mas eu explico na aula semana que vem, senão a gente vai confundir tudo, tá? Então, essa parte de rochas é muito legal porque cada um tem um tipo de vivência. E aí tem o basalto, né, que é uma rocha que é irmã do granito, que também é ígnea, mas ela é homogênea, ela é inteirinha escura, inteirinha preta. Que tem, basalto tem aí em Birigui, na estrada. Vocês nunca mais enxergarão as pias das casas de vocês como enxergavam antes. Ai, ai. E quando a gente puder entrar na UFO, né, voltar para a UFO, todas as escadas e as bancadas dos laboratórios são de granito, um granito cinza. Aí vocês vão olhar e, por favor, façam o favor de lembrar de mim quando vocês subirem as escadas e verem que o piso da escadaria é feita de granito, tá? Bianca, essa pergunta, ela não tem uma resposta, porque para ela ficar mais adequada, tá? Para eu conseguir te responder, você tem que colocar a localização geográfica. Por exemplo, se você estiver na Itália, o mármore Carrara, que vem da região de Carrara, é o mais abundante. Eles exportam para o mundo inteiro. Aquele bem branquinho, que é o mármore total, bem branquinho. E depende muito. Tem uma região, tem em Uberlândia, tem rocha, um gneissizinho, uma alteração do embasamento, que ela puxa para o azul. Só que não é a rocha mais Uberlândia, ou não é a rocha mais abundante, então ela é bem cara. Porque também tem um problema, né? Uma coisa é ser abundante na natureza, outra coisa é ela ser passível de se extrair da natureza. Agora, se a gente de fazer mineração para você poder comercializar e fatores econômicos. Agora, se você for pensar em termos gerais, o grupo de rocha mais abundante da natureza é o grupo das rochas sedimentares, é o que mais tem. Tá? Mas a gente não usa sedimentar na construção. Muito difícil. Mas na paisagem é o tempo todo sedimentar. Se você estiver na estrada e tiver corte de estrada assim do lado, a chance de ela se sedimentar ela é muito maior do que das outras. Em todas as regiões em que nós costumamos andar por aqui.
Exceto se você estiver indo para a praia, tá? Descendo a Serra do Mar. Aí não, aí ela vai ser metamórfica. Sim, as mais caras é porque são as mais difíceis de serem encontradas, tá? E às vezes o que é mais caro na tua região não é mais caro no Rio Grande do Sul, não é mais caro na região de Belo Horizonte. Então, ela varia muito de acordo com a ter ou não ter, né? Então, ela varia muito, tá? Mas a gente usa muito, né? Pelo menos aqui em Tuiutaba, usa-se muito basalto para fazer calçamento, então aquelas pedrinhas Lagoinha Santa, o pessoal usa muito. Usa muito uma metamórfica, que ela é bem brilhante, fininha, parece que ela lasca, assim, para fazer calçada também. E aí tem, por exemplo, se você for para o Nordeste, no interior do Ceará, você vai encontrar casas e calçadas que tem até fósseis, que eles tiram lajes, né? Com fósseis, de tanto que tem, porque lá o calcário é tão fossilífero e tem casa de peixe. Calcário lotado lá no Cariri, entendeu? Em Araraquara, tem alguém de Araraquara aqui? Interior de Araraquara, perto de São Carlos, não tem ninguém? Mas naquela região ali, a gente tem um afloramento, aflora rocha sedimentar. Então, Iria, tem rocha sedimentar e da época de um deserto, um grande arenito, e eles fizeram calçadas desse arenito. E depois de muitos anos de já terem usado esse arenito para fazer a calçada na cidade, é que eles foram descobrir que esse arenito estava lotado de pegadas. Pegadas de pequenos mamíferos, pegadas de dinossauros, rastros de besouros que andaram por ali. E aí, assim, já estava na calçada, né? Massa, muito massa. Então, assim, às vezes o pessoal. Porque o problema é que quem faz a lavra, quem faz a mineração, a mineração ela vai ter a licença ambiental, né, para trabalhar, mas ela vai minerar com fins lucrativos. Então, eu preciso vender. Então, eu estou vendendo arenito, estou vendendo calcário, estou vendendo. Agora, às vezes, né, tem fósseis dentro. E a gente demora de perceber, muitas vezes demora de perceber. Então, ali em São Carlos e Araraquara, esses arenitos que foram utilizados em calçada já já tem muitas pegadas, tá? Já ouvi falar da pedra sabão, sim. Isabela, você é da onde? No sul de Minas tem muito, né? Pedra sabão. Tabirito, é isso aí. Ela é metamórfica também, uma rocha metamórfica. Muito bonita, por sinal. Então, se eu quiser comprar a pedra sabão aqui em Tuiutaba, eu tô lascada, vai ser caríssimo. Entendeu? Faz muito artesanato. Olha o que eu ganhei, ó. Se eu molhar, eu não vou pôr a língua, tá, gente? Mas isso aqui é pedra sabão. É um copinho de cachaça feito. Oh, você tá querendo aparecer aí? Deixa eu tentar. Não consigo molhar. Mas eu ganhei, ó. É um copinho. Essa daqui é uma pedra sabão, tá? Não lembro quem da região que veio exatamente, mas ela é uma metamórfica. Na aula de metamórfica, eu vou molhar esse copinho para eu mostrar a estrutura para vocês. É muito fofo esse copinho aqui. Tá do meu lado, mas eu não tava tomando cachaça não, tá, gente? É porque fica no cantinho da minha mesa aqui. De repente vocês podem pensar, nossa, o que que essa professora, em plena 5 da tarde, tem um copo de cachaça do lado dela?
Não, não estava degustando. Ah, duvido colocar. Então, para colocar a língua nesse caso aí, tinha que estar cheia, né? Porque daí é quase um abridor de apetite. Mas o Pedra Sabão faz muito artesanato. Tem umas que o pessoal acredita ser místico, né? Tem todo um histórico. Mas as rochas, elas têm esse misticismo mesmo, principalmente por conta de algumas rochas ou alguns minerais apresentarem propriedades magnéticas, tá? Tem umas que são perfeitos ímãs, e aí tem todo um misticismo aí por trás, tá? Por conta das propriedades magnéticas. Ai, ai. Meu cadinho, é quase um cadinho, né? Mas é um cálicezinho de cachaça, mas que tá ali só ornamentando a minha mesa. Mas eu nem tenho mais, só só vou ter um exemplo de metamórfica para mostrar para vocês. E mesmo assim, né, com essa câmerazinha fica ruim a ufa. Mas para quem conhece o Itabirito, é uma metamórfica. E se você tiver, foi a Íria? Se você tiver alguma coisa na sua casa, não lembro qual que você colocou, eu acho que deve ter colocado alguma, né? De pedra sabão. Teve umas pessoas que me mandaram as rochas que estavam no jardim ali, e eu vi que alguém tinha uma dessas. Na hora que nós fizermos a aula de metamórfica, aí eu vou sugerir que vocês procurem uma característica nessa, que é essa desordenação entre os minerais, tá? Por enquanto, vamos estudar os minerais ordenados primeiro, que tá ali na ígnea, aí depois a gente bagunça eles. Que é uma característica de metamórfica. Tranquilo, pessoal? Ter um mineral com enxofre é perigoso? O enxofre ele é volátil, né? Depende. Se você deixar ele. O problema é você deixar ele dentro de casa, guardado numa caixa, entendeu? No ar livre, não. Não tem problemas. Não vai ser venenoso para você, não. Ah, se você fica dentro da caixinha, dentro do saquinho. Não, mas você não vai inalar aquilo. Quando você abrir, você abra numa região, numa sala com ventilação, entendeu? Porque o enxofre ele volatiza, né? E ele pode liberar o gás, sim, e aí fica mais perigoso, tá? Eu vi que alguém tinha pirita, acho que foi você, né, Bianca? Nossa, que linda pirita, bem douradinha. Pirita é lindo. Você sabia que tem fóssil que foi piritizado ao longo do tempo? Pirita é um mineral, pessoal, para quem não está acostumado, ele é um mineral. E ele é dourado, parece, ele imita ouro. Não é que ele imita ouro, né? Ele parece, tem até aquele ouro de tolo que o pessoal fala, né? Tem até uma música do Raul Seixas que chama Ouro de Tolo. Faz menção a essa história de pirita não ser ouro, tá? Pirita não tem valor comercial nenhum. Ouro tem, valor econômico, né? Mas a pirita ela é dourada e ela tem um brilho, ela tem a característica de ter brilho metálico pro dourado, é linda. E aí existem fósseis, né? Existem conchas que são inteirinhas douradas, porque elas foram piritizadas com o tempo. Eu não tenho nenhuma, né? Aceito doações, tá? Se alguém tiver, é bem interessante. Então, você imagina a sua pirita numa concha, a concha inteirinha, douradinho, a concha de ouro, por exemplo. É linda, tá? Mas as condições para formar a perita são condições ambientais muito específicas, por isso que a gente não encontra tão facilmente, não.
Bom, pessoal, temos aí mais 4 minutos para a gente bater um papo, né? E se alguém tiver mais dúvidas, por favor. A princípio, vocês não têm dúvidas, né? São só curiosidades mesmo. A geologia é muito legal. A gente não espera que vai ser, para quem não tinha familiaridade alguma, né? E quando se matriculou, ou quando chegou na biologia, viu que tinha lá, putz, geologia, o que eu quero saber de pedra, né? O que eu quero saber de rocha? De repente, a gente percebe, dentro da geologia, que o planeta é totalmente dinâmico. A gente não vê, né? Porque a velocidade de transformação ela é muito pequena para os nossos olhos, mas é totalmente dinâmico. E essa dinâmica, muitas vezes, é o que possibilita a diversidade que a gente gosta de estudar na biologia, né? Então, uma coisa está totalmente relacionada à outra. E por isso que é tão legal. Eu não vou falar que não é legal, né? Mas, enfim, vamos ver o que vocês acham até o final disso tudo. Tá tranquilo, pessoal, para tocar a disciplina? Não tá indo muito devagar, nem muito depressa. Eu imagino que vocês tenham outras disciplinas para fazer, né? Então tá ótimo. Não se esqueçam, portanto, que quarta-feira então é o dia da geologia geral, né? Então toda quarta, até toda quarta, enviem as atividades avaliativas. Para esta semana é apenas o fórum, tá? E aí, com este fórum e com o módulo desta semana 4, a gente encerra a questão aí de tectônica de placas. A partir da semana que vem, na outra e na outra, a gente vai estudar rochas. E aí a gente retoma a nossa pesquisa em casa, certo? Então, vou me despedir. Tenham todos uma ótima semana. Bom trabalho para vocês, tá? Obrigada, né, por participarem do encontro. É ótimo trocar figurinha com essa turminha. Tá muito legal. Tô gostando bastante, tá? Boa semana, então, e bom trabalho. Obrigada a vocês. Até semana que vem, gente.